E, professor Geraldo, eu vou virar aqui a câmera e eu vou convidar o Fabiano para sentar ali, pode ser? Pode ser, claro. Porque é melhor do que daí eu acho que a câmera. Vocês estão escutando bem? Sim, perfeitamente, ou sim. Tá. Então agora, professor Geraldo, seguindo o ritmo, vamos passar para o convidado externo, professor Marlon. Professor Marlon, por favor, fique à vontade, tá? Boa tarde, estimados colegas, estimadas colegas, boa tarde à plenária que está sentada nos assistindo. E gostaria muito de saudar a banca que está comigo aqui, o professor Geraldo Miglioli, o professor João Batanori, que também está nos assistindo, e os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo aqui. Elas sabem quem são, eles sabem quem são. Inclusive, me enche de orgulho encontrar alguns e algumas aqui. Fabiano, hoje é um dia marcante na vida de todos nós. E a tua dissertação de mestrado no PPGCA, ela representa uma nova página, digamos assim, para o próprio programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, que já é um dos melhores do Brasil, para mim o melhor programa de Ciências Ambientais. Eu sou de um curso de agroecologia, né, eu tenho formação nessas terras pretas, enfim, e no curso de agroecologia e no programa de pós-graduação em História, nós nos espelhamos em muitos modelos do PPGCA, principalmente nessas áreas de ciências ambientais. É um programa excelente. Eu te parabenizo, Fabiano, como um Tchondaro, no caminho do Tiramoi, no caminho da sabedoria, um Mimbiá verdadeiro, enfim, de estar chegando nesse patamar agora de mestre em ciências ambientais. Isso é muito importante. Bom, e o que eu poderia traduzir, Juliano, parabenizando a tua orientação e todo o teu trabalho, o Juliano Campos, em cima do Fabiano, do pensamento do Fabiano? Primeiro, qual foi a minha sensação? É um livro, uma obra que precisa ser publicada porque ela está em primeira pessoa e ela contém segredos profundos da cultura guarani. É um livro, uma obra que precisa ser trabalhada, publicada e não dissecada em artigos. Normalmente a gente faz isso em pós-graduação porque ali está toda a fala sagrada de um Mimbiá guarani, de um Mimbiá verdadeiro, de um Mimbiá de coração puro. Inclusive colocando muitas coisas a público que em geral os guaranis não trazem a público, como a questão da profunda tragédia, do que aconteceu com a chegada dos Juruaqueri. Eu me sinto bastante privilegiado de estar aqui sentado com essa banca maravilhosa e de estar prestigiando o Fabiano, porque é muito raro nos programas de pós-graduações nós observarmos a fala sagrada de um Guarani, de um Mimbiá Guarani, preservada na banca. Deixa eu me tentar explicar melhor. Normalmente, quando o Guarani chega até a universidade, ele vai tentar escrever e ele encontra uma série de barreiras linguísticas, uma série de barreiras conceituais e acaba tendo que se adaptar para poder agradar X, agradar Y, agradar a banca. No caso da escrita do Fabiano, eu não senti isso, eu senti uma fala verdadeira, uma fala de que é ele que está ali, o filho do Rodrigo Alves, ele que está se colocando no caminho do Tiramoi, ele inclusive está abrindo a sua intimidade mais profunda. Então é muito bacana e emocionante observar que a UNESCO, no programa, no PPGCA, ela se permite um espaço sagrado de fala indígena, de fala de povo originário. Outro sim, eu encontro elementos bastante contundentes da fala dele enquanto produção científica. Por exemplo, o professor Francisco Silva Noeli, que está aqui conosco, se ele ler essa dissertação de mestrado, ele vai se enxergar nela, porque o título da dissertação de mestrado do professor Noeli é Sem Tecoá não há Tecó. E o título, várias partes da dissertação do Fabiano, diz assim: sem Tecoá não dá Nhanderecô. Então é basicamente uma legitimação muito importante de uma tese, de uma dissertação do professor Chico Noeli, uma das mais reconhecidas do país. Muito interessante observar isso, porque caminhando pelo etno-território,
Eu não sei se o professor Miglioli também deve ter tido essa sensação. Caminhando pelo etnoterritório, nós enxergamos também o torus, que o Nuno Nunes coloca muito bem na sua dissertação, no seu trabalho, na sua pesquisa, porque parece que quando o Fabiano Caraí ele descreve os etnoterritórios, por dentro das atividades nós sentimos diferentes energias, diferentes corpos simbólicos dentro do Tequá Marangatu em Imaruí. É fantástico, porque o Toro está muito presente do Nuno Nunes. Então o Fabiano está ali junto com pensadores de peso no Brasil, legitimando a sua fala sagrada dentro de uns programas mais importantes de ciências ambientais no país. E a Unesc, por outro lado, recebe recebe e prestigia a fala do povo originário sem tanta modificação, sem tanta poluição na sua escrita. Inclusive eu já encaminhei por e-mail para o Fabiano, eu fiz aquele trabalho de banca, de fazer revisão cuidadosamente, acentuação, vírgula, enfim, mas não mexi na essência original da palavra do Fabiano, porque é muito gostoso ver e ler, e parece que nós estamos escutando o Fabiano falar quando nós lemos ele. Posto isso, eu penso que as práticas sociais e esse toros no caminho, em percorrer o etnoterritório Marangatu, tem muito a ver com o que os indígenas hoje no Brasil trazem como fonte de luta, que é o bem viver. São práticas sociais para o bem viver. Então o Nhanderecô é uma prática social fundamentada nos fenômenos de paz profunda, inclusive as medicinas da floresta, as plantas. Nós na agroecologia trabalhamos com muitas plantas de poder entre as comunidades indígenas que visam o alívio da ansiedade, da depressão, atribuindo muitos mecanismos de vitalidade, que ele traz muito bem com as medicinas da floresta, as plantas medicinais, os conhecimentos mais antigos, e não deixa isso isolado. Ele traz também as práticas sociais, inclusive a dança do Chondaro, uma dança do Chondaro que é muito bacana, como prática social, como prática simbólica. Hoje não mais tanto um grito de guerra para a luta, mas como uma prática esportiva, de vida, de união, de agregar conhecimentos. E com isso o programa de ciências ambientais ele respeita a comunidade de Marangatu profundamente através dos professores que são venerandos e já são decanos do programa, permitindo que o Fabiano faça uma apresentação bastante fiel ao que é o povo Guarani no seu Nhanderecô. E isso os coloca no Ivarupá. O Ivarupá é um território magno, digamos assim, o grande território Tupi-Guarani, Mimbiá-Guarani, Caiová-Guarani, Apapocuva, que é o território Ivarupá, um território que não é apenas feito de fronteiras físicas, mas é um território feito principalmente de fronteiras simbólicas, religiosas, onde Nhanderu Terondé rege de maneira brilhante a própria palavra que está saindo do Fabiano, que saiu do Fabiano hoje. E a ela eu agradeço, a EVT, agradeço. É muito importante, um privilégio fantástico ver a palavra sagrada, a ET, hoje sendo respeitada e sendo acolhida dentro de uma universidade tão importante quanto a Unesc. Então, tanto a perspectiva do professor Noeli estando presente dentro do trabalho, e o Toros, do Nuno Nunes, a perspectiva também do professor João Batanoli, a questão da ecologia, etnoecologia ou ecologia cultural, ela faz parte disso, do que eu e o Juliano, a gente sonhava isso na década de 90, que era fazer com que os indígenas estivessem conosco na corrida científica da arqueologia, da antropologia, das ciências sociais, das ciências ambientais. Por isso, hoje, uma grande vitória. Uma grande vitória. E percorrendo esses espaços do modo de vida, tanto as cerimônias em Emongaraí, elas se encontram ali
desnudas no sentido de nenhum antropólogo, nenhum especialista poderia vislumbrar aquelas práticas do jeito que o Fabiano falou, do jeito que ele trouxe na sua dissertação, de forma rica de detalhes, específica, cheia de valores, critérios, com nomes dos caraís, dos principais xamãs, dos principais pajés, enfim, da sua comunidade. Mas ele não fala, ele não larga as palavras ao vento, ele atrela isso a uma profunda bibliografia indígena, e eu acho que é aí que está a força do trabalho dele. Ele traz Ailton Krenak, que é um grande pensador, Daniel Munduruku, ele evoca as forças de Cacaverá, que é um pensador já mais filósofo, um pensador já mais profundamente espiritualista. Ele vai em diversos autores para trabalhar não só a questão da distribuição do seu etnomapeamento, mas a legitimação da sua educação escolar indígena, com a escola, a importância da escola em manter e preservar as tradições no território indígena Marangatu. E quando eu fiz a revisão e mandei para vocês a revisão com tudo direitinho, detalhadamente, aquele trabalho de banca, eu tive que me policiar muito para não ter aquela visão de banca, porque a visão de banca, a visão hoje de defesa de mestrado, ela não é clichê, ela não é protocolar, ela é, no mundo espiritual, para uma liderança guarani, como é o caso do Fabiano, ela é muito mais do que isso. Ela é a garantia dos próprios territórios guarani, porque essa dissertação de mestrado vira um documento com um peso jurídico fortíssimo, que legitima seus espaços sagrados, mostrando inclusive no etnomapeamento onde está ali a sua OPAN, onde está a sua área de coleta. Aí eu lembro Noelle, que sempre falava que as áreas das OPAs, das casas sagradas, todos estão interligados por uma profunda rede social. Por isso que a dissertação, a tese do Chico Noelle é tão importante aqui, porque sem Tecoá não há Nhanderecô, não tem como tu reproduzir o modo de vida, o bem viver social das práticas sociais sem esse etnomapeamento. Então o modo de vida ele só é possível através de um reconhecimento da área, de uma legitimação da área, que hoje aí alcança píncaros de elevado conhecimento e gabarito científico. Então eu deixo aqui meus parabéns ao Fabiano. Eu não vou fazer aquelas arguições de correção e tal, isso eu já te mandei no e-mail do Gmail e tal, para tu fazer ali a revisão direitinho, mas em geral está muito bom. Algumas perguntas eu teria, claro, porque eu não sou Guarani, eu sou Juruá Coelho, mas algumas perguntas eu teria, principalmente com relação à perspectiva de futuro agora, se não existe uma certa insegurança alimentar, como é que estão as suas agroflorestas, o seu modo de vida se encontra bem preservado, ou se ainda há uma certa retórica da perda, um certo medo da perda da tradição, da diminuição da tradição, assim, um ataque dos juruás, como aconteceu no passado. Mas seria só essa questão a nível mesmo de interlocução. Orientador Juliano Campos, muito obrigado. Professor Miglioli, sempre um prazer estar junto com o senhor aqui, muito obrigado. Eu senti muita diferença, professor Miglioli, daquela nossa qualificação para agora. Naquela nossa qualificação lá do Fabiano, havia muito branco, estava muito branca aquela qualificação, agora ela está mais indígena, ela está muito mais indígena, muito mais guarani, ela tem um escopus muito mais ameríndio, povo originário. Tá muito bonito mesmo. Parabéns, professor Miglioli, parabéns, professor Juliano. Muito obrigado à plenária por ter me escutado e fico à disposição. Obrigado, professor Marlon. Eu passo a palavra para o Fabiano, então antes de passar a palavra para o professor Geraldo, pode ser, professor Marlon? Pode ser, pode ser. Acho que no momento...
Se poderia repetir a sua pergunta para compreender melhor? Claro, Fabiano, claro. Primeiro, parabéns. Parabéns. Brilhante defesa, excelente defesa. Eu só gostaria de saber, como Caraí, as perspectivas para o futuro, para a TI Marangatu. Quais são as ideias de futuro? Fazer uma agrofloresta, expandir o etnoterritório? Quais seriam as perspectivas? Na verdade, para o futuro, acho que, do meu ponto de vista, é fazer agroflorestamento, né, dentro da aldeia. Porque, como eu falei, né, dentro da Tecoá, ao redor da Tecoá, dentro da Tecoá, acho que tem um pouco tempo. Não tem floresta suficiente, digamos assim, dentro da aldeia, dentro do território, mas estou pensando assim para fazer algum projeto também, né, para florestar mais a Tecoá, essas coisas. E a questão dos alimentos, a gente sempre pratica, né? Porque, como falei, né, a gente sempre, cada ano, a aldeia, Tecoá, sempre se reúne para a gente sempre plantar, fazer a nossa plantio tradicional, para não se perder essa questão semente tradicional, a LATTI, né? Por isso é fundamental, porque a partir desse prática da agricultura que a gente sempre prepara a comida tradicional, mostrando às crianças, né, qual é a comida típica, né, qual é o principal alimento dos guaranis e todas essas coisas. Né? Por isso que sempre os tiramoicanos sempre repassam, né? Para a gente seguir sempre o Nhanderecó, para a gente sempre manter, né, repassando conhecimento, não só conhecimento através da oralidade, né? Sempre mostrando a prática, né? Qual é a prática tradicional dentro da aldeia, todas essas coisas. Isso era a minha resposta, não sei se ele responde. Muito obrigado, respondeu sim, fico feliz em saber, muito obrigado, satisfeito. Aí, VT. Obrigado, professor Marco. Então, agora passamos a palavra para o professor Geraldo. Professor Geraldo? Eu não sei muito bem por onde começar, né? Mas vamos lá.